O desafio hoje não é ensinar. É tirar a cultura inútil para colocar a coisa que presta. É mais complicado. Porque ensinar, pensa, eu vou te ensinar um monte de coisa. Sabe aqueles programas reality show de acumuladores? Pessoas que na casa dele lá guardam um monte de tranqueira e tudo mais, e vão um psicólogo para convencer a pessoa a tirar primeiro o lixo para colocar móveis limpos. Então, a primeira coisa é isso, porque nós temos hoje no mundo, as pessoas não aprendem, não consigo entender. Não, na verdade, nós temos vários PhDs em cultura inútil. O pessoal sabe tudo que está acontecendo no Big Brother, sabe tudo que está acontecendo na novela. A Champions sabe League. Tudo. É PhD nisso. Você tem que primeiro tirar aquele conhecimento sujo que vem embutido de uma ideologia. Segundo, eu acho que é importante a igreja ter claro qual é a nossa missão. Mateus 24:14. Será pregado esse evangelho do reino em testemunho a todas as nações, então virá o fim. O que significa isso? Eu acredito que boa parte dos que defendem teologias progressistas na igreja, eu vou fazer uma defesa como se eu fosse um deles. Sabe o que eles vão dizer? Na verdade, nós estamos dialogando com o mundo. Que vocês, conservadores, não dialogam. Ontem eu fiz até um react no meu canal de um filme que eu assisti nas férias, que eu tirei uma semana de férias agora, o filme Jesus Revolution, que é sobre aquela história do movimento hippie dos Estados Unidos, que começou com a Igreja do Calvário e fez um movimento de Jesus forte na América lá. Por quê? E tem uma cena do filme que é assim, um pastor pregando de paletó e gravata, do jeito conservador e tudo mais, e só alguns velhos, uma meia dúzia de gato pingado de velho, a filha do pastor bocejando, sabe? Nenhuma criança, uma igreja morta. Aí aparece um hippie, o Lulin, que ele é interpretado pelo mesmo ator do Jesus do The Chosen, mas é uma história real. E ele convence aquele pastor a falar de um jeito mais jovem. A igreja começa a encher de hippie. Aí a música muda, o pastor já tira a gravata, já vai pregar descalço. Aí que nós temos que ter uma sensibilidade nos dois lados. Qual que é o problema, talvez, dos conservadores? Aqui vamos fazer agora... Vamos lavar uma roupa suja em casa, Tasso? Acho que nós três aqui somos conservadores, até pela fala, vocês conhecem. Nós também falhamos numa coisa. Assim como muitos do outro lado sequestraram as pautas sociais, do lado de cá nós a negligenciamos. Porque quantas mulheres, às vezes, tinham agressão do marido dentro de casa e chegava para o pastor e mandava orar mais? Quantos rapazes tinham problema com a sexualidade e ia conversar na igreja, não tinha espaço, porque a igreja era conservadora demais para aquilo. Estava preocupada demais com paletó e gravata. Lembra aquela música da Assembleia de Deus, Fala Paletó? Paletó não fala nada. Aquela música ela tem uma paródia de verdade. Tem a justificação pela gravata, não é pela fé, não. Se o sujeito não tiver com a gravata e o terno, então tinha esse conservadorismo que não tinha muito espaço para o amor, para a aceitação. Se alguém entrasse tatuado numa igreja, todo mundo já olhava de cima a baixo. Você está usando barba. Tinha um tempo que se você chegasse barbado na igreja, você já era comunista. Então teve esse lado. E o outro lado se apropriou disso que foi negligenciado. Mas aí agora vem a crítica ao outro lado. Nós temos que também lavar a roupa suja em casa. Nós deixamos em débito as pautas sociais. Embora, notinha de rodapé, você vê, por exemplo, a Igreja Deus e Amor estava sempre nos presídios e tudo mais, mas as igrejas clássicas mesmo não tinham tanto essa percepção social. Quem faz mais trabalho hoje de, às vezes, caridade, são movimentos espíritas, com sopão, aquela coisa toda. Então, esses outros grupos mais progressistas apropriaram-se disso, só que apropriaram também de uma maneira, a meu ver, errada. Por quê? Porque para ganhar o de fora, eles começaram a vender a essência do evangelho. Vou dar exemplos. A igreja tem que aceitar tudo. Não. A igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Olha a diferença entre aceitar todos e aceitar tudo. Jesus é amor. A hermenêutica a partir de Jesus. O que importa é o que Jesus falou. Atualizar a Bíblia. Vamos atualizar agora a Bíblia. A hermenêutica de Jesus. Vamos ficar só com o que Jesus falou. Você cria um cânon dentro do cânon, igual o Marcião fez. Você tem um cânon dentro do cânon. Eu só aceito agora os evangelhos. O que não passar pelo filtro do evangelho, eu não aceito. Jesus é amor. E aí, vem duas observações para terminar minha fala aqui. A primeira, que esse movimento, eu concordo com o Tassos, quando ele puxou aí os anos 60, na ditadura militar, e na América também vai ser na mesma época, mas as raízes dessa árvore, se você me permite, elas vêm um pouco antes. Porque quando o catolicismo fechou a Idade Média, fechou com um saldo muito negativo para a fé.
Porque você sabe, tinha a Inquisição já está na Idade Moderna, você tinha ali as indulgências, aquela coisa toda. Quantas coisas ruins foram feitas em nome de Deus por senhores feudais, reis, bispos, papas? Quando a modernidade chega, ela chega revoltada contra esse ranço religioso. E o protestantismo nasce nessa modernidade. Então ele nasce querendo, espera aí, modernidade, vou conversar com vocês. E pouco tempo depois você tem as escolas de Tübingen, onde você tem a alta crítica. E qual que era a intenção, entre aspas, boa intenção dos teólogos da alta crítica? Dialogar com o mundo moderno. Porque como é que você vai agora, num mundo racional, falar de virgem dando à luz a menino que vai salvar o mundo? Como é que você pode falar num mundo racional que um homem morreu e ressuscitou? Isso não cola. Vamos abrir o jogo. Acho que até no último programa eu falei isso aqui. Como é que eu vou falar hoje para um ginecologista que eu creio que uma mulher engravidou sem relação sexual com um homem e que o menino que estava no ventre dela não tinha origem paterna? Ele vinha de Deus Pai. Como é que eu falo isso? Como é que eu falo para um físico? Você é um homem científico que um homem morreu, ressuscitou e foi de carne e osso para o espaço? Não tem sentido isso. Então, peraí, vamos dialogar com eles amenizando o evangelho. Não, na verdade, Jesus não ressuscitou, aquilo é uma parábola. A virgindade não aconteceu, aquilo é uma parábola. Tá bom? Não fique chateado com a gente, não. Vamos simplificar o evangelho para você. E nisso, acabaram tirando. E essas raízes que começaram no século XVI foram para os Estados Unidos nos anos 60 e chegaram aqui. Então, muitos hoje estão fazendo a mesma coisa com o evangelho social. Estão tornando Jesus o personagem amado para todos. E se eu posso terminar com uma parábola comparativa do que foi feito... Eles estão dando alimento para o povo, mas sabe aquele tio que dá doce escondido para criança, que tudo que o pai fala não, ele oferece, ele dá um videogame, ele estraga, ou o avô? É isso que muitas dessas teologias estão fazendo. Eles estão dando o que os jovens querem, mas não necessariamente o que eles precisam. Por isso que eu não me surpreendo quando, às vezes, um pastor progressista, a igreja está lotada, e o mais conservador, a igreja está pela metade. Porque é um evangelho muito fácil, da graça barata, onde você não precisa lutar com o próprio eu. Jesus é amor, Jesus aceita tudo. Para que eu vou lutar contra os meus impulsos? Eu quero resolvê-los com vícios que não sejam questionados, censurados. Então isso é muito perigoso.